Bom dia, pessoal. Nessa aula de botânica de hoje a gente vai falar então do grupo das pteridófitas, tá? A esse grupo das pteridófitas estão muitas das plantas que a gente conhece ou que provavelmente vocês têm em casa, como por exemplo a samambaia, as cavalinhas, selaginelas, as avencas e o tão famigerado amuleto da sorte que a gente conhece como trevo de quatro folhas. Tá? Todas essas plantas pertencem a esse filo, então. E agora, pessoal, é que a gente vai entrar no grupo, né, das traqueófitas, que a gente vai começar a falar deles. Lembrando, os traqueófitas, diferentemente do grupo das briófitas, são plantas vasculares, tá? Traqueófitas têm vasos condutores, plantas com vasos condutores que nós chamaremos de xilema e floema, tá? Justamente por espera só um pouquinho, pronto. Justamente por ter esses vasos condutores, é, essas essas plantas elas tiveram a possibilidade de apresentar um maior tamanho, tá? Uma maior altura. Por quê? Porque os produtos não eram conduzidos mais célula a célula, que é um processo que pode gastar energia e que limita o tamanho. Não, agora a gente vai ter estruturas, tecidos especializados na condução de água, sais minerais, de glicose, tudo bem? Então isso possibilita que as plantas possam chegar a tamanhos maiores. Geralmente a gente olha para as samambaias ou um trevo de quatro folhas, a gente vai falar, ok, não é tão grande, é maior do que as briófitas, do que o musgo? É maior, a gente não tem dúvida disso. Mas, por exemplo, no Espírito Santo, na Ilha da Trindade, a gente tem o que popularmente a gente chama de florestas de samambaia, tá? Que são plantas, são samambaias mesmo, verdadeiras, que podem chegar a 6 metros de altura. Então a gente já vê que, poxa, aí o cenário já muda, tá? Outra característica, quando a gente for falar de pteridófita, tá? Das pteridófitas só, a gente vai falar, que a gente vai afirmar que elas não produzem flores, nem frutos, nem sementes. Tudo bem? Essa vai ser característica que vai diferenciar então briófita e pteridófita das gimnospermas e também das angiospermas, quando a gente pensar em flores e frutos. Tudo bem? Lembrando do cladograma que eu passei na aula passada para vocês. Se ficarem com dúvida, revejam aquele vídeo. E a outra característica diferente que a gente vai ter agora no grupo das traqueófitas, incluindo, lembrando de novo, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, é que o esporófito, o indivíduo esporófito diploide, é a fase dominante. Então é o indivíduo que dura mais tempo, é o indivíduo que a gente consegue enxergar melhor, que a gente vê mais presente. Tudo bem? E a taxa de vida dele, a duração da vida dele é maior também. Tudo bem? Pronto. Quando a gente pensa então, pessoal, nos tecidos vasculares, a gente vai falar de dois tecidos, tá? O xilema e o floema. Vou sempre relembrar com vocês, porque isso vocês precisam ter gravado o tempo inteiro na cabeça de vocês, não podem confundir, tá? O xilema vai fazer o transporte de água e nutrientes minerais, tá? A partir da raiz, ele vai levar a água e os nutrientes minerais que a raiz conseguiu capturar e vai levar essa água com nutrientes até a porção final das folhas mais distantes que tiver da raiz. Tudo bem? Então, fica mais fácil de vocês lembrarem que o xilema, vamos colocar entre aspas, ele leva água para cima, tá? Porque o objetivo, né, é justamente esse, fazer o transporte lá da base da raiz até a folha mais distante, mais alta que tiver. Tudo bem? E essa água e nutrientes minerais vão ser necessários para a execução das tarefas primordiais nas células vegetais, tá? Principalmente da fotossíntese. Tudo bem?
O que é uma outra característica do xilema também, pessoal? O xilema, esse tecido condutor, ele vai ser formado por células mortas, tá? Aqui no caso das pteridófitas a gente vai falar das traqueídeas, tá? Que são células mortas e elas têm na sua parede a deposição de um produto que nós chamamos de lignina, que é extremamente impermeável, tá? Então é uma deposição desse produto na parede da célula, em volta da célula, tá? E por ser muito impermeável, essas células, as células que compõem xilema, elas nascem vivas, tá? E elas vão morrendo conforme elas vão amadurecendo e formando as traqueídes, tá? Por ser extremamente permeável e duro, rígido, ser um tecido rígido por causa dessa deposição de lignina e também da celulose da parede, esse tecido vai ajudar na sustentação da planta, tá? Então, é o que dá o suporte para a planta ficar parada e conseguir resistir a vento, a chuva, tá? O quanto ela puder. Tudo bem? E o outro tecido condutor que nós temos é o floema, tá? Que vai ser responsável pelo transporte de açúcar, que for daquele açúcar que foi produzido durante a fotossíntese, ele vai ser transportado para todas as outras células do corpo da planta, tá? Incluindo as células da raiz. Vamos pensar, a raiz, ela tá, na grande maioria das vezes, enterrada no solo. Então, ela não é capaz de fazer fotossíntese, porque ela não tem células fotossintetizantes lá e a luz solar não chega. Então, como que ela vai conseguir ter os nutrientes, o açúcar, para conseguir produzir ATP? Justamente a partir do transporte pelo floema. O açúcar vai ser produzido durante a fotossíntese lá nas folhas, que vão fazer a fotossíntese, tá? E vão ser conduzidas pelo floema por todo o corpo da planta, tá? Então é o transporte de seiva orgânica, como a gente fala. Tudo bem? De novo, a gente vai falar desses tecidos com maior detalhe, tá? Nas aulas de fisiologia vegetal que vão ser mais para frente. Tudo bem? E o que a gente vai presenciar também nessas traqueófitas, né? E agora focando nas pteridófitas, é a presença de folhas e raízes a partir do caule. Então, lembram que lá nas briófitas a gente não tinha uma raiz, uma folha, um caule verdadeiro, né? Agora a gente vai poder determinar, tá? A gente vai ter as raízes que, além de elas ajudarem na fixação do solo, elas vão ser responsáveis, vai ser o órgão diretamente responsável por absorver a água e os sais minerais, tá? Transportar para o caule, e o caule vai dar a sustentação para as folhas. Tudo bem? E aqui é interessante mostrar para vocês, pessoal, por que a gente chama de pteridófita, tá? Quando a folha está surgindo, quando ela está nascendo, uma folha jovem, a gente vai chamar de báculo, ela parece, tá, com uma certa imaginação, um feto animal, tá? Parece um feto. E ptero é feto, significa feto, tá? Então por isso que vem o nome pteridófita, tudo bem? Então como que vai ser a estrutura desse vegetal? A folha da samambaia, tá? Eu vou usá-la de exemplo mais para vocês, porque é o mais visível, provavelmente vocês têm aí na casa de vocês. Essa folha da samambaia, a folha é toda essa região aqui. O que a gente vê de divisão, né? Que vocês poderiam pensar, e essas folhas pequenas, né? A gente vai chamar de folíolos, tá? Os folíolos, o conjunto de folíolos que a gente tem é que vai compor uma folha, tudo bem? E essa folha, desculpa, ela vai estar inserida no caule, que frequentemente ele está enterrado no solo, tá? Então a gente vai chamá-lo de rizoma, um caule do tipo rizoma. E as raízes adventícias agregadas a esse caule vão partir deles e fazer o processo de nutrição inorgânica, tá? Tudo bem?
Então vamos ver. Ó, essa é uma fotinha que eu tirei para vocês, acabei de tirar de uma samambaia que a gente tem aqui no quintal do condomínio. Quando a gente olha para a folha da samambaia de frente, é isso que a gente vê, tudo bem? Então a folha é toda essa extensão, que às vezes chega, sei lá, a 1 metro de comprimento, né? É uma folha grande, dividida em vários folíolos, tudo bem? E com uma cutícula serosa, ou seja, produz cera, que vai ser um produto, tá, impermeabilizante. Por que é interessante ter esse produto impermeabilizante sobre as folhas, pessoal? Tá? Pensem, as folhas serão as estruturas que estarão mais expostas à luz solar. Então, no dia muito quente, no dia muito seco, tá? Essa exposição à luz solar facilitaria para que essas folhas perdessem água, acabassem desidratando ou até mesmo secando. Tá? Como tem essa cera ajuda a segurar, a impermeabilizar o líquido que está dentro das células da folha. Tudo bem? A dar uma segurada, a formar, funciona quase como um protetor solar. Tudo bem? E nas folhas também das pteridófitas a gente vai ter os estômatos, que vão ser as estruturas responsáveis por fazer as trocas gasosas e regular também a perda de vapor de água para o ar. Eu vou falar com mais detalhes do funcionamento dos estômatos mais para frente. Tá? Isso é o que a gente vê quando a gente olha de frente por uma folha. Mas se a gente pega e vira essa folha para trás, olha atrás dela, vocês podem encontrar algumas vezes essas estruturas, essas bolinhas, vocês estão vendo? Essas bolinhas aqui a gente vai chamar de soros, tá? E elas vão surgir na época de reprodução, tá? Eu preciso lembrar para vocês qual que é agora a geração dominante que a gente mais vê, tá? Que tem um tempo de vida maior. É a geração do esporófito. Tá? Então é o indivíduo diploide. Essa folha que a gente está vendo da samambaia, a gente está vendo uma folha do esporófito. Tá? Se é esporófito, pessoal, o que ele vai produzir? Esporos. Tá? Então, o indivíduo, né, o esporófito, nas suas folhas, então ele vai ter essas estruturas que a gente vai chamar de soros, que vão aparecer só na época de reprodução. Tá? Soros é o nome popular que a gente vai dar para os esporângios, tá? Os esporângios vão ser as estruturas reprodutivas onde serão produzidas os esporos. Tudo bem? Ângio, e é importante que vocês lembrem disso, ele significa vaso, tá? O termo ângio significa vaso, recipiente. Então, onde ficam armazenados os esporos. Tudo bem? Faz sentido? Você vê? Para decorar os nomes é facinho, pessoal. É só saber grego, latim, né? A gente chama esse caule de rizoma. Tudo bem? Olha aqui um báculo para vocês verem. A tentativa de parecer que é um feto, tá? De novo, por isso que a gente dá o nome de pteridófita, tá? Então, aqui um caule do tipo rizoma. Dele partem as raízes adventícias, tá? Mas a gente tem o caule aéreo também, que é no xaxim, tá? Nas espécies que compõem o que a gente popularmente conhece como xaxim, tá? Que são caules aéreos. Também a gente pode notar essa presença. Olhando para as raízes, então, aqui, aderido ao rizoma, né, a gente tem as raízes, que elas vão ser responsáveis pela fixação da planta ao solo e, de novo, pela absorção de água e nutrientes orgânicos. Toda a fisiologia de como essa mágica de absorção, de condução, tudo mais acontece, pessoal, eu vou falar mais pra frente, tá? Por enquanto a gente vai vendo o geral, tá? A reprodução, pessoal, como que vai acontecer a reprodução desse grupo, tá? E aqui a gente vê a semelhança com a briófita, que vai ser o quê? Os gametas das pteridófitas também dependem de água para realizar a fecundação. Então, se não tem água,
esses gametas não conseguem nadar, o gameta masculino não vai conseguir nadar até o gameta feminino. Tudo bem? Precisa de água para ter reprodução sexuada. Ah, se não tiver água não vai acontecer? Não, tá? Precisa de água, precisa de um ambiente bem úmido para acontecer a fecundação, tudo bem? O esporófito, então, como eu falei para vocês, vai ser a samambaia que vocês estão vendo, tá? Grande, bonita, com as folhas grandes e tal. O gametófito é mais difícil de ver. Por quê? Porque ele é muito pequeno. Mas ele é muito pequeno mesmo, tá? O gametófito vai ser essa estrutura aqui, que na cabeça de algumas pessoas parece um coração, tá? Essa estrutura. E dela vai crescer o esporófito em cima, tá? Então o gametófito é esse negócio aqui, que parece coração, tá? É o que a gente vai chamar de protalo, tudo bem? Ele é pequeno, 2 centímetros mais ou menos, para a gente ver. Geralmente ele fica mais bem na base do solo, então a gente não presta muita atenção, tá? Ou na base do solo, ou em tronco de árvore, porque algumas plantas são epífitas, elas crescem sobre as árvores, né? Usam as outras árvores como sustentação, tá? Mas a gente tem essa estrutura, tá? Talvez quem tenha samambaia em casa consiga flagrar algum momento isso acontecendo, tá? Então aqui a gente tem esse indivíduo, tá? Essa estrutura é o indivíduo, é o gametófito. Relembrando, o gametófito qual a carga genética? Isso mesmo, Thiago. Ele é haploide, tá? Gametófito vai ser haploide, tá? Qual que vai ser a característica dele? Ele vai ser avascular, então o gametófito não tem os vasos condutores, não tem os tecidos condutores de seiva, tá? Ele é muito pequeno, os nutrientes conseguem passar ser transportados célula a célula, tá? Ele é autótrofo, tá? Ele é verde, ele faz fotossíntese, ele consegue produzir os próprios nutrientes, tá? E ele tem rizóides, ele não tem uma raiz verdadeira, ele tem os rizóides, tá? Que vão ajudar a sustentar, a fixar no solo ou no tronco de alguma árvore, tudo bem? E outra característica, pessoal, esses indivíduos, tá? Os gametófitos, eles vão ser monóicos. O que isso significa? Que nesse indivíduo a gente tem a produção dos dois gametas, tanto masculinos quanto femininos, tá? Então a gente tem a estrutura feminina e a estrutura masculina sendo produzida no mesmo indivíduo, tudo bem? É o que nos animais a gente vai chamar de hermafroditismo, tudo bem? Os gametófitos então são bissexuados, eles têm 2 sexos, tudo bem? Depois que acontece a fecundação, o esporófito vai crescer sobre ele, tá? Vai crescendo, vai crescendo. O protalo, o gametófito, vai morrer, porque é um indivíduo de curta duração, tá? E o esporófito continua crescendo e se desenvolvendo tranquilamente, tá? Após as formações da raiz e do caule. Tudo bem? Aqui é uma foto, pessoal, de um amigo meu que ele é pós-graduando lá no Departamento de Botânica da Unesp, de Botucatu, tá? Então aqui a gente pode ver, tá, o gametófito, bem bonitinho protalo, e crescendo sobre ele a gente vê o outro indivíduo, o esporófito. Tudo bem? Vamos entender como que acontece, pessoal. Aqui nesse slide vai ter o guia, né, de como que vai acontecer a reprodução. Mas eu vou explicar para vocês com base nesse desenho aqui. Tudo bem? Agora, lembrando que a partir das traqueófitas, então, todo o esporófito vai ser a fase dominante, a fase que a gente vê durar mais tempo, tá? A fase que a gente enxerga melhor, tá? Que é bem invisível ao olho nu. Então, eu sempre vou começar o ciclo a partir do esporófito, tá? Agora, a partir do esporófito do indivíduo 2N, tudo bem? Nas briófitas foi o contrário. Agora, eu sempre vou começar a partir do esporófito. Belezinha?
Então, vamos lá, pegamos então a folha, né, da samambaia com os folíolos, olhamos atrás de um folíolo e vimos que ele tem o soro, tem vários soros. Esses soros, como que a gente vai chamar de fato, né? De esporanjo, eles são agregados de esporanjos. É só a gente dar um zoom com uma lupa, tá? Os esporanjos são os tecidos reprodutivos onde são produzidos os esporos, tá? Se o esporófita 2N e produz um esporo, que é uma célula N, que divisão celular que precisa acontecer? Isso mesmo, uma divisão reducional, meiose, tá? Perfeito. O esporo, a gente precisa lembrar, ele não é uma célula que faz fecundação. Ele sozinho dá origem a um outro indivíduo, tá? Então esse esporo, ele vai sofrer várias mitoses, né, para produzir várias células iguais a ela, formando um tecido, formando o indivíduo, na verdade, que a gente vai chamar de gametófito, tá? Nas pteridófitas a gente vai chamar esse gametófito de protalo, tudo bem? O indivíduo gametófito, o indivíduo haploide, originado de um esporo, tudo bem? Qual que é a característica em relação ao sexo desse gametófito, pessoal, desse indivíduo? Ele produz os dois tipos de gameta, tá? Perfeito, o gameta masculino e o gameta feminino, tá? Onde esses gametas são produzidos? A estrutura feminina, o órgão reprodutivo feminino que produz o gameta feminino, que a gente chama de eosfera, ele é produzido no arquegônio, tá? Lembrando. E os anterozoides, os gametas os gametas masculinos, eles são produzidos no anterídeo. Tudo bem? Então, anterozoides produzidos no anterídeo e eosfera produzida no arquegônio. Precisa de água, tá? Anterozoides são flagelados, eles precisam chegar até o arquegônio. Chegaram até o arquegônio, eles vão entrar em contato com a eosfera, vão fecundar, tá? Anterozoide N com uma osfera N vai formar um zigoto 2N, tá? Esse zigoto vai sofrer várias mitoses, porque ele vai crescer formando o embrião. Esse embrião vai crescendo também através de várias mitoses, até formar um indivíduo adulto que a gente vai chamar de esporófito. Tudo bem, pessoal? É bem simples, é bem tranquilo, tá? Mas eu quero que vocês mandem as dúvidas para mim, tá? Porque é a primeira vez que vocês estão vendo, então eu entendo que assusta. São muitos nomes, tá? Mas os nomes fazem sentido e é isso que eu preciso que vocês tenham guardado dentro de vocês. Que os nomes vão fazer sentido e vocês não vão esquecer mais deles, de tanto que a gente vai repetir junto, tá? O que é interessante da gente notar então, pessoal? Primeiro, gametófito, ele então é bissexuado, ele é monóico, tem o indivíduo tem os dois sexos, tá? Um indivíduo tem os dois aparelhos, né? Digamos assim, as duas estruturas reprodutivas, masculino e feminino. Na maioria das espécies, a estrutura feminina amadurece, né? Ela produz a oosfera dentro do mesmo indivíduo em momentos diferentes da estrutura masculina, tá? Então, quando você está tendo a produção de oosfera aqui dentro do arquegônio, tá? Nesse indivíduo, estamos focando em um indivíduo só, no mesmo, tá? Vamos dar um nome para esse indivíduo aqui, para esse protalo de pH, tá? O pH, então, ele está produzindo a oosfera, tá? Num momento, sei lá, em janeiro, tá? E ele só produz a oosfera em janeiro. Os anterozoides vão ser produzidos depois, em fevereiro, por exemplo. Tudo bem? Por que tem essa diferença de tempo, pessoal? Justamente para evitar que tenha a autofecundação, tá? Que o anterozoide do mesmo indivíduo fecunde a oosfera do mesmo indivíduo, tá? Que é o anterozoide do pH fecunde a oosfera do pH. Por que não é interessante ter autofecundação, tá? Na maioria das vezes que a gente vai ver isso. Porque reduz a variabilidade genética. É interessante, por exemplo, que os anterozoides do pH fecundem a oosfera de outro
indivíduo, de outro gametófito. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Lembra sempre, pessoal, é indivíduo. É lógico que em alguns casos na natureza, em algumas espécies, vai acontecer autofecundação, tudo bem? E as plantas estão aí, adaptadas, sobrevivendo, tranquilas, tá? Acontece. A gente vai ver que em alguns casos vão acontecer autofecundação sim. Tudo bem? Mas na maioria das vezes não acontece. Acontece sempre fecundação cruzada. Um gameta de um indivíduo fecunda o gameta de outro indivíduo, tá? É isso que a gente chama de fecundação cruzada. Outra questão. Vejam bem que o embrião, que vai dar origem ao indivíduo adulto, ele vai se desenvolvendo dentro do arquegônio que está aqui no protalo, tá? Então, a gente tem o esporófito crescendo de novo sobre o gametófito, tudo bem? Então, a gente tem essa situação visível, como eu mostrei na foto lá de vocês, tá? Aí o esporófito cresceu, é um esporófito jovem, é um indivíduo jovem, mas ele já é capaz de fazer fotossíntese e tudo mais. Quando ele se torna capaz de fazer fotossíntese, ele consegue sobreviver sozinho no ambiente, tá? E o protalo acaba morrendo mesmo. Tudo bem, pessoal? Se vocês ficaram com dúvida, por favor, me mandem mensagem, aproveitem, tá? Mandem mensagem para tirar essas dúvidas. Se precisar repetir de novo de outra maneira, a gente repete, tenta explicar por áudio do jeito que for mais fácil. Tudo bem? Belezinha, então. Até mais para vocês e ótima semana.